Comandante em pânico. Meu Deus! Este avião não está parando, senhor! Copiloto gritando. Faça alguma coisa! Qualquer coisa! Pare isso, senhor! O copiloto pressiona os freios com toda a força. Sua voz treme. Pare! Mas em vez de diminuir a velocidade, parece estar aumentando. Os olhos do comandante estão fixos no final da pista, onde o asfalto termina e a cidade começa. Abaixo, uma rodovia movimentada é percorrida por carros e pessoas que não têm consciência de que este avião está se dirigindo diretamente para eles. A última parte da pista está à frente e eles têm apenas alguns segundos restantes. Este avião vai parar? Ou esta noite vai se tornar a mais sombria da história da aviação brasileira? Uma questão ainda maior: como o avião chegou a essa situação? Vamos começar esta história arrepiante intitulada Voo 3054 da TAM Airlines. Antes de mergulharmos na história de hoje e compreendermos totalmente este incidente, é importante saber como é que um avião tão grande consegue parar. Muitas vezes, imaginamos um avião como um carro ou um ônibus. Ele pousa na pista, os freios são acionados e ele para. Mas não é assim que funciona. Para um jato comercial, especialmente uma aeronave pesada como um Airbus A320, é tão complicado quanto pilotá-lo. Quando o avião pousa na pista, suas asas ainda estão gerando sustentação e os motores ainda estão produzindo potência. As rodas estão no chão, mas o peso total do avião ainda não foi transferido para elas. Portanto, apenas pressionar os freios não é o suficiente. Para parar um avião, vários sistemas devem funcionar juntos em uma sequência precisa. Se apenas um sistema não responder no momento certo, o equilíbrio pode ser perdido. O primeiro passo é reduzir a potência do motor para marcha lenta. Pouco antes da aterrissagem, a voz da cabine anuncia "Retard", sinalizando aos pilotos para reduzirem os aceleradores à marcha lenta. Isso não serve apenas para reduzir a velocidade. Informa a aeronave que o voo terminou, que o processo de aterrissagem começou. À medida que os spoilers inferiores são acionados, eles destroem a sustentação da asa, transferindo todo o peso da aeronave para as rodas. Só então os freios obtêm a aderência necessária para funcionar com eficácia. Se os spoilers não forem acionados, até mesmo os freios totalmente pressionados não vão funcionar com eficiência. Na verdade, os freios das rodas desempenham um papel mais importante na parada de um avião na pista. Mas os freios só funcionam corretamente quando há atrito suficiente entre os pneus e a pista. Os problemas surgem quando a pista está molhada ou escorregadia. Nessas condições, os freios perdem eficácia e o avião depende mais de outros sistemas para parar. É aí que os reversores de empuxo entram em ação. Um reversor de empuxo redireciona a potência do motor para trás após o pouso. Em vez de empurrar o avião para frente, os motores agora o empurram para trás, ajudando a desacelerá-lo. Eles não substituem os freios, mas trabalham em conjunto com eles para reduzir a velocidade mais rapidamente, especialmente em pistas molhadas ou em altas velocidades. Junto com esses, há outro sistema chamado freios automáticos. Os freios automáticos não são para a conveniência do piloto, eles são para garantir consistência. O sistema decide automaticamente quando a força de frenagem aplicar para que o avião reduza a velocidade a uma taxa predeterminada e controlada. Se algum desses sistemas deixar de funcionar no momento certo, pode ser impossível parar o avião. Na história que estamos prestes a ouvir, foi exatamente essa combinação de sistemas e um pequeno descuido dentro deles que levou a um grande desastre. Portanto, lembre-se desses pontos. Agora vamos passar para aquela noite fatídica. 17 de julho de 2007, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, Brasil. Os passageiros estão se dirigindo para o portão de embarque, enquanto o voo 3054 da TAM Airlines, com destino ao aeroporto de São Paulo, Congonhas, está totalmente lotado. Para os 187 passageiros a bordo, este é apenas um voo doméstico curto, com duração de cerca de 1h30. Na cabine, o comandante Henrique Stefani de Sacco e o copiloto Kleber Lima verificam os instrumentos.
Ambos têm mais de 30 anos de experiência, com milhares de horas de voo e centenas de aterrissagens entre eles. Do lado de fora, tudo parece rotineiro, mas na mente do comandante uma preocupação continua rodando. E essa preocupação é o aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, está localizado bem no centro da cidade, com uma pista curta, prédios ao redor e sem margem de segurança adicional além da pista. Há muita pouca margem para erros, e as condições atuais tornam as coisas ainda piores. Chove continuamente há 2 dias. O boletim meteorológico confirma que a pista está molhada. Tanto o comandante como o copiloto sabem que pousar numa pista molhada significa menor atrito e maior distância de frenagem. O avião precisa de mais para parar na pista. Em um aeroporto como o de Congonhas, essa combinação pode ser perigosa. Além disso, o reversor de empuxo do motor direito do Airbus A320 não está funcionando hoje. Em termos simples, um reversor de empuxo é um sistema que ajuda a desacelerar o avião após o pouso. Quando o avião toca o solo, o reversor redireciona a potência do motor para trás, para reduzir a velocidade rapidamente. Normalmente, os reversores de empuxo de ambos os motores funcionam em conjunto, mas nesta aeronave o reversor do lado direito estava desativado há alguns dias, devido a um vazamento hidráulico. De acordo com as regras da aviação, isso é permitido e existem procedimentos para tais casos. De qualquer forma, os freios e os spoilers fazem a maior parte do trabalho para parar o avião, e o reversor de empuxo apenas dá uma ajudada extra. Portanto, tecnicamente, ter um reversor desativado não deve causar um grande problema no papel. Tudo parece seguro. Mas o comandante sabe que esta é uma pista curta, molhada, e que um Airbus A320 deste tamanho não é fácil de pousar aqui. Cada metro conta. Se a pista de pouso se estender mesmo que ligeiramente, a margem poderá desaparecer. O copiloto também está ciente dessa questão, mas nenhum dos dois está discutindo o assunto. Nesse momento, uma ideia vem à mente do comandante. Um método que não é apenas mais padrão, mas que era usado no passado. A ideia é simples. Durante a aterrissagem, use apenas o reversor que está funcionando de um lado e mantenha o outro motor em marcha lenta. Dessa forma, não haverá nenhum impulso adicional para frente que possa aumentar temporariamente a distância de parada. Tecnicamente, esse método é arriscado, pois os dois motores terão comportamentos diferentes. E em um momento de grande tensão, é mais provável que ocorram erros. Mas o comandante decide que, dadas as condições atuais, esse risco é a melhor opção. Finalmente, a aeronave taxiou em direção à pista e, por volta das 17h19, decolou. O voo chega à fase de cruzeiro, quando normalmente o clima na cabine de comando fica um pouco mais tranquilo, mas na cabine do voo 3054 não se sente nenhuma tranquilidade. Alguns minutos depois chega uma atualização do controle de tráfego aéreo. A chuva em São Paulo não dá sinais de parar e a pista principal do aeroporto de Congonhas foi temporariamente fechada. O comandante e o copiloto trocam olhares. É exatamente isso que eles temiam. Se a pista permanecer fechada por muito tempo, o voo poderá ter que ser desviado ou mantido em espera. O comandante refaz todos os cálculos mentalmente, verificando também a situação do combustível. O desvio é possível, mas a experiência mostra que Congonhas geralmente reabre rapidamente. Com base na experiência anterior, eles decidem que é melhor continuar o voo. Pouco depois, outra ligação é recebida. Após uma inspeção da pista, Congonhas é reaberta para operações limitadas. E eles podem prosseguir para a aproximação final. As condições não são ideais, mas aos poucos são permitidos. À medida que a aeronave se aproxima de São Paulo, o céu lá fora fica mais escuro. As nuvens estão densas, a visibilidade é baixa e logo começa a descida. Os instrumentos mostram números variáveis, velocidade, altitude, rumo, tudo é rotina, mas o tempo está instável. O comandante lembra casualmente ao copiloto. Lembre-se, apenas o reversor esquerdo. O copiloto acena com a cabeça. Sim, apenas esse. A aeronave está agora na fase de aproximação final, emergindo das nuvens. O Airbus A320 desce lentamente. O solo em São Paulo ainda não é visível. Tudo é guiado por instrumentos. O comandante segura os controles com firmeza. Neste momento, seu único pensamento é pousar o avião com segurança na pista curta de Congonhas.
O copiloto opera o rádio enquanto verifica a lista de verificação. Os flaps estão ajustados, o trem de pouso está abaixo e a aeronave está totalmente configurada para o pouso. À medida que as nuvens se dissipam um pouco, as luzes da cidade aparecem vagamente abaixo. Essas são as luzes que identificam os prédios e ruas logo após a pista. Ao vê-las, o comandante fica ainda mais alerta. Ele diz ao copiloto: confirme as condições da chuva e da pista com a torre. O copiloto comunica pelo rádio: TAN 3054. Em aproximação final, por favor, confirme as condições de pista. Após alguns segundos de silêncio, chega a resposta: pista molhada. Recebemos relatos de que está escorregadia. O copiloto repete imediatamente: molhada e escorregadia. Essas duas palavras soam como um aviso na cabine. Este é exatamente o cenário para qual ambos os pilotos estavam mentalmente preparados. Seus cálculos recomeçam. Se seguirmos o procedimento padrão, a distância de frenagem aumentará. Em Congonhas, a margem é quase nula. Considerando tudo isso, o comandante confirma internamente sua decisão. O método antigo, usar apenas o reversor que funciona em um dos lados. Eles não discutem o assunto, pois conversas extras durante a aterrissagem podem causar confusão. Agora a aeronave está totalmente alinhada com a pista. A aproximação está estável, a velocidade está correta e a trajetória de aproximação está precisa. O computador da cabine inicia sua contagem regressiva. 100, 50. A cada chamada, a tensão aumenta. Na cabine, os passageiros apertam os cintos de segurança. Alguns espreitam pelas janelas, mas pouco se consegue ver. Ninguém faz ideia de quantas decisões críticas estão a ser tomadas na cabine de pilotagem a cada segundo. As luzes da pista agora estão claramente visíveis, com reflexos na superfície molhada. O comandante está pronto e todo o plano está claro em sua mente. Quando o Airbus A320 chega aos metros finais da pista, o computador da cabine anuncia, claramente, retard, retard. É quase uma ação automática, uma memória muscular. Mas desta vez a mente do comandante está totalmente concentrada no procedimento alternativo. As rodas tocam o solo e é sentido um leve solavanco. Nesse momento, o comandante foca no motor esquerdo. Ele puxa o acelerador esquerdo para a marcha lenta e continua a engatar a marcha a ré. O motor esquerdo muda de som. O reversor de empuxo é acionado, tentando desacelerar o avião. Mas enquanto se concentrava nessa única ação, o comandante deixou passar algo crucial: o acelerador direito. O acelerador do motor direito ainda estava ajustado para a potência de subida. Isso significa que o motor estava tentando empurrar o avião para trás, enquanto o outro o impulsionava para frente com potência total. E os pilotos não tinham a menor ideia disso. Normalmente, após a aterrissagem, os spoilers terrestres são acionados automaticamente, reduzindo a sustentação das asas, e os freios automáticos são ativados. Mas neste caso, nada disso aconteceu. O sistema pensou que a aeronave ainda estava tentando voar. Como resultado, em vez de desacelerar, o avião acelerou para frente. Amigos, antes de seguirmos com o vídeo, gostaria de fazer um pequeno pedido a vocês. Se estiverem gostando dos nossos vídeos, por favor, inscrevam-se e não se esqueçam de curtir o vídeo e ativar o sino de notificações logo abaixo. Isso ajuda tanto vocês quanto o nosso pequeno canal a crescer. E assim poderemos continuar trazendo as últimas novidades do mundo da aviação. Muito obrigado por todo o carinho e apoio. Agora, vamos voltar ao vídeo. Alguns segundos depois, os olhos do copiloto se fixam no painel, onde uma luz âmbar de aviso está acesa. Isso indica que um dos sistemas da aeronave não está reagindo como deveria após o pouso. Ao ver isso, seu coração afunda e ele grita: Os spoilers de aterrissagem não foram acionados! Os spoilers são os painéis na parte superior das asas que se elevam após a aterrissagem, quebrando a sustentação para que todo o peso do avião repouse sobre as rodas, proporcionando uma aderência adequada aos freios. O comandante imediatamente segura os controles com firmeza, sentindo que algo está muito errado. Os freios estão sendo acionados, mas a resposta não é esperada. Além disso, as rodas estão deslizando na pista alagada. O avião está agora avançando a uma velocidade perigosamente alta pela pista.
O comandante diz com voz confusa: Isso, o que está acontecendo? O copiloto pressiona os freios com ainda mais força. Ambos os pilotos estão pisando nos pedais com toda a força, mas o avião parece ignorá-los completamente. A cada segundo que se passa, o fim da pista se aproxima cada vez mais. A realidade é que o motor esquerdo está fornecendo impulso reverso, mas o motor direito ainda está empurrando o avião para frente. A aeronave começa a se desviar ligeiramente e seu nariz puxa um pouco para a esquerda. Agora o fim da pista está claramente visível. À frente há uma cerca, luzes da pista e nada além disso. Nenhuma área de ultrapassagem, nenhuma zona de segurança. Apenas a cidade abaixo. O copiloto grita de repente: Vai, vire! Talvez ele esteja esperando que o avião consiga virar de alguma forma, ou até mesmo decolar, mas a velocidade está errada e a distância acabou. O comandante luta para ajustar a direção. Os freios são acionados ao máximo, mas as asas ainda estão produzindo sustentação. Por fim, a aeronave atravessa as luzes na extremidade da pista e sai da pista. Com um solavanco, a cerca é destruída e o avião está agora completamente fora da pista. O avião já não está no solo, o impulso o leva para o ar. Abaixo fica a Avenida Washington Luiz, uma rodovia de 8 faixas movimentadas cheia de carros. Por alguns segundos parece que o avião pode sobreviver, pois consegue passar por cima da rodovia. Mas logo à frente está o edifício de carga da TAM. E um pouco à esquerda, há um posto de gasolina. A asa esquerda atinge primeiro os postos de gasolina, causando a sua destruição com faíscas voando, e num instante, a cena inteira é tomada pelas chamas. O Airbus A320 colide com o edifício com toda a sua força, causando uma enorme explosão. A explosão abala toda a área. As chamas sobem alto no céu e o calor da explosão estilhaça as janelas próximas. Tudo isso acontece em meros segundos, sem dar tempo para ninguém reagir. Após a explosão, a área parece congelada por um momento. Em segundos, gritos, fogo e fumaça tomam conta do local. O Airbus A320 fica completamente destruído, com chamas altas ao seu redor. O prédio de carga da TAM também está em chamas, com fumaça preta subindo dos andares superiores. A fumaça é tão densa que torna difícil respirar. Algumas pessoas chegam às janelas e olham para baixo e gritam por socorro. Lá fora, o posto de gasolina está em chamas e vários carros estão pegando fogo. Funcionários do aeroporto de Congonhas e transeuntes correm em direção à explosão ao ouvi-la. Os bombeiros do aeroporto são imediatamente alertados e, em poucos minutos, carros de bombeiros, ambulâncias e veículos da polícia chegam ao local. Quando os bombeiros chegam ao local, percebem que o calor é tão intenso que é quase impossível se aproximar. Parte do prédio desabou, mas alguns funcionários ainda estão presos dentro dele. As equipes de resgate montam escadas e jogam água com as mangueiras. As pessoas desesperadas para escapar começam a pular das janelas. Algumas são resgatadas com seguranças pelos socorristas abaixo, mas nem todos têm a mesma sorte. Leva horas para extinguir o incêndio. As equipes de bombeiros trabalham durante uma noite inteira e a fumaça continua subindo até o dia seguinte. Então, a dura realidade vem à tona. Todas as 187 pessoas a bordo do avião morreram, e várias pessoas em terra também perderam a vida. O número total de mortos torna-se gradualmente, claro, 12 pessoas em terra, além dos passageiros e tripulantes. 199 vidas perdidas no total. À medida que o fogo se extingue, começa uma nova fase, mudando o foco das emoções para as respostas. O aeroporto de Congonhas está fechado. Os voos estão sendo desviados e todos se perguntam como isso pôde acontecer. Os investigadores começam a trabalhar entre os destroços. Dentro do prédio da TAM, destroços da aeronave estão espalhados por toda parte. Em poucos dias, os 2 gravadores de voo são recuperados e imediatamente enviados para laboratórios de dados. Primeiro, a imagem de câmeras de segurança são divulgadas, mostrando os segundos finais da aterrissagem. O vídeo mostra claramente a aeronave correndo pela pista a uma velocidade incrível. Normalmente um avião percorreria essa distância em 10 a 12 segundos, mas o TAM 3054 a percorreu em apenas 3 segundos.
Aqui fica claro que uma pista molhada por si só não poderia ter causado isso. Quando o gravador de dados de voo é analisado, surge uma verdade chocante. Durante a aterrissagem, o motor direito da aeronave nunca ficou em marcha lenta. Mesmo após a aterrissagem, o motor ainda empurrava o avião para frente, em potência máxima. Agora, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. O gravador de voz da cabine capta o pânico. Os pilotos tentam acionar os freios quando os spoilers não funcionam. A reação do copiloto é gravada, juntamente com a voz em pânico do comandante. Em nenhum momento parece que eles estavam tentando decolar intencionalmente. Não foi uma manobra de retorno. Foi pura confusão e pânico. Os investigadores concluíram que o comandante nunca reduziu a potência do acelerador direito durante a aterragem, focando em vez disso no inversor esquerdo, deixando o motor direito na potência de subida. Devido ao motor direito, o sistema acredita que a aeronave ainda estava tentando voar. Os spoilers não acionados, os freios automáticos não são ativados e os freios por si só são insuficientes para parar um avião tão pesado. À medida que a investigação avança, torna-se claro que o voo 3054 da TAM Airlines não pode ser simplesmente atribuído ao erro do piloto. A história é muito mais complexa. Em primeiro lugar, são levantadas questões sobre as condições da pista. A pista de Congonhas havia sido recapeada algumas semanas antes, mas não foram feitas as ranhuras adequadas. O objetivo das ranhuras é simples: canalizar a água para longe, proporcionando melhor aderência aos pneus. Sem ranhuras, a água da chuva se acumula na pista. Os investigadores reconhecem que mesmo em uma pista seca, o acidente talvez não pudesse ter sido evitado, mas a pista molhada certamente aumentou a pressão sobre os pilotos. Outro fator: Congonhas é o aeroporto mais movimentado do Brasil. Cancelar voos ou fechar a pista é uma dor de cabeça tanto para as companhias aéreas quanto para as autoridades. No dia anterior ao acidente, outra aeronave já havia saído da pista. Havia sinais de alerta, mas eles não foram levados a sério. As políticas da empresa também foram alvo de escrutínio. As regras permitem tecnicamente que uma aeronave pouse com reversor de empuxo inoperante, mas as regras não levam em consideração o aeroporto, sua pista curta ou as condições meteorológicas. Permitir que tal aeronave pousasse em uma pista molhada em Congonhas aumentou consideravelmente o risco. Os sistemas da cabine também faziam parte dessa cadeia. Na época, o Airbus A320 não tinha nenhum aviso sonoro alto para alertar os pilotos sobre incompatibilidade de aceleração ou motor ainda em alta potência. Se houvesse um alarme alto, a aceleração direita poderia ter sido reduzida a tempo. Em suma, a investigação deixa claro: se qualquer uma das camadas de segurança tivesse sido mais forte, o acidente poderia ter sido evitado. Esse acidente não foi falha de uma única pessoa, foi resultado de várias pequenas falhas que se alinharam perfeitamente. Na aviação, isso é chamado de falhas no sistema. O voo TAM 3054 caiu nessas falhas. A história do voo 3054 da TAM Airlines não é apenas uma história de acidente, é um lembrete de como um pequeno erro na aviação pode custar muito caro. Isso mostra que a segurança nunca depende de uma única camada. Naquela noite, 187 pessoas embarcaram em um voo de rotina, sem imaginar que seria a sua última viagem. O acidente ocorreu devido a erros do piloto, mas imagine se um piloto imprudente se tornasse intencionalmente uma ameaça à vida das pessoas. Para saber mais, clique na tela para assistir esse vídeo também.